Sim. Ah, mas eu acho que é porque é só quando eu recebo, né? Parece que eu tenho que aceitar a entrega. Aí vai dar que fechou. É diferente a atividade da avaliação. Mas eu vi que tem várias lá, eu só não fui ver uma por uma ainda. Porque ontem eu entrei no portal e publiquei as notas das avaliações extras. Então vocês podem dar uma olhada lá. Quem fez a avaliação extra já apareceu a nota, tá? Alguns melhoraram, outros não, é só vocês olharem lá se a nota melhorou ou não. Isso. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês. Só terminando aquele assunto, a Letícia colocou ali, o povo não tem o senso. No fundo, é falta de informação, né? Porque, como a gente falou, se as pessoas soubessem ali que o coronavírus é um vírus e não uma bactéria, já teriam percebido que é fake news, né? Algumas coisas chamam a atenção logo numa fake news. Para mim, chama muita atenção se tiver uma mensagem que tem erros de português. Eu já começo não acreditando na mensagem. Mas tem outros indícios, né? O nosso conhecimento ajuda a evitar, né, de cair nessas pegadinhas, tá? Mas voltando ao assunto, então, o Ateneu é até hoje. Não sei se vocês já fizeram. Quem não fez, faça hoje. Eu sei que o livro é um pouquinho complicado, mas a minha ideia é segunda-feira já conversar sobre essas respostas, né? Dar um feedback para vocês, porque segunda-feira já abre a próxima. Eu já estou fazendo as questões do próximo capítulo. E no próximo capítulo já entram umas coisas que eu não vou falar, lógico, né? Para deixar vocês curiosos. Fala. Ah, tá. Não, não se preocupe, porque como eu estou considerando a nota maior, mesmo que ela tenha finalizado e dê zero para você, que eu vi que alguns fizeram isso, entraram, viram a prova, desistiram de fazer e finalizaram. Fica zero, mas não tem problema, porque o que vai valer é a nota maior, entendeu? Mas é uma outra, Giovana. Eu liberei uma outra prova, por isso que vai ficar numa coluna de uma outra nota. Já ficou, né? Porque eu já fechei lá. Então não se preocupe com isso, não, tá? No roteiro eu coloquei 31 de maio, mas eu acho que eu pus para fechar hoje o Ateneu. Se é essa a sua pergunta, eu acho que eu coloquei de segunda a sexta só. Vocês podem dar uma conferida lá. Porque antigamente eu fazia de quinta ou de quarta até domingo, né? Mas agora eu estou fazendo de segunda a sexta, para não agendar no final de semana de vocês. Então, dei uma olhada, até nos próximos roteiros eu estou colocando a leitura para segunda-feira, digamos assim, que vocês, para vocês lerem logo, não deixar para a última hora. Oi. Sim, sim. Porque aparece, não tem como eu agendar uma prova só para alguns alunos. Então, obviamente, aparece para todos. Mas eu falei para vocês, só faça quem achar que precisa, porque aí eu comparo as notas. Inclusive, ela já fechou. A única que está aberta é do Ateneu, tá? Porque fechou e eu já publiquei as notas, vocês já conseguem ver. Quem refez já consegue ver a sua nova nota. Fala. Peraí, espera um pouquinho quando você abre o microfone, senão o começo não sai. Fala de novo. Pode deixar em branco. E eu acho que ela já expirou, porque eu já fechei, já publiquei as notas. Quem é que está falando?
Lia. Ontem eu dei uma olhada geral, assim, nos resultados e tudo, mas eu não consigo me lembrar agora se você foi bem ou não. Você consegue ver a nota lá agora. Que tá lá? Ah, tá. Não, acho que deu tudo certo, tá? Acho que tá todo mundo tranquilo. O Leonardo tá triste que a atividade é até hoje, Leonardo, vai ter que ler o livro. E é um livro, né? Então começa logo depois do almoço, para você terminar cedo. Tem um palavreado estranho. Inclusive, tem um trechinho ali de uma coisa bem suspeita, estranha, mas é difícil de pegar o que eles estão falando. Então, assim, prestem atenção no que acontece no roupeiro. Gente, então, é difícil o começo, tá? Como eu já estou lendo o capítulo 3 e 4, o começo do 3 continua assim, difícil e truncado, mas de repente a história muda, começa a entrar umas coisas diferentes, mais suspeitas, e aí a história desenrola mais facilmente, tá? Então, a partir do final do 3, início do 4, o livro vai ficando um pouco mais fácil. Ele tem sim um linguajar bem difícil, né? Mas as perguntas que eu estou fazendo são fáceis, tranquilo, poucas perguntas. Diálogos. No livro já tem diálogos, não tem? No começo não tem. No segundo capítulo, no terceiro capítulo já tem bastante. Se é isso que você está falando, ou as nossas conversas? Pois é, bom, é porque é ele mesmo, né, narrando. Mas assim, nos próximos capítulos vocês já vão ver um pouquinho mais de diálogos. Eu não sei dizer todo o livro, gente. Eu estou lendo a primeira vez com vocês esse livro, tá? Então, quando eu tinha a idade de vocês, esse não era um livro aconselhado, porque ele era polêmico. Então, eu não li. Estou lendo agora com vocês e já estou percebendo por que eles, né, falavam essas coisas. Tem muito a ver com escola, né? Se vocês já leram os primeiros capítulos, já devem ter visto aí um pouquinho de bullying, algumas coisas escolares diferentes, né? Um festival de educação física, né? Não sei se vocês viram lá, mas é tranquilo, gente. Aos poucos. Bom, o Terra Sonâmbula é completamente diferente, gente, porque o Terra Sonâmbula é moderno, então a linguagem é mais fácil, tem umas loucuras, umas viagens, mas ele é fácil, assim, não tem muito estresse de leitura. Esse livro, ele é antigo, né, muito antigo, então ele tem uma linguagem mais difícil, mais enrolado, assim, certas coisas, né. Vocês vão ver que no próximo capítulo, no terceiro, ele descreve tudo o que ele pensa sobre as matérias que ele estuda. Então, João, o que você está querendo me mostrar aí com esse print? Que está disponível. Indisponível? O positivo? Deixa eu ver. Eu não consigo ver a imagem, abrir a imagem. Parece um pouco pequena. Mas ele deve voltar, gente. Às vezes é só um procedimento e ele volta, tá? Também vocês deixam para a última hora, devia ter feito segunda. Não, não está disponível até dia 31. Diz ali que ele vai ficar indisponível no dia. Isso, está funcionando. Alguém está com o som ligado, fazendo muito barulho, gente. Aí com isso. Já mudo, tá? Vamos começar a nossa gramática de hoje aqui. Então, vocês devem ter assistido lá o vídeo das regras de correlação verbal.
O Zeca já entra perguntando de nota, né, Zeca? Eu vou digitar a média final no Sponte, que é onde vocês acessam o boletim, tá? Acho que na próxima semana, por aí, a coordenadora vai liberar as notas finais. Mas eu vou usar todas essas notas para fazer uma média. Não vai ter APG, né? Mas todas essas notas que vocês tiraram, eu vou usar para fazer a média, ok? Então, peguem lá, língua portuguesa, página 19, nós vamos continuar com correlação de tempos verbais. Então, quando a gente viu aquela aula de... Sim? Sim. Uhum. Não, assinalar. Tudo de assinalar. Então, Lia, na verdade, não. É mais assim, quando você tem alguma dúvida, você consulta essas regras, né? Será que é assim? E aos poucos, na prática, a gente vai, assim, gravando mais ou menos qual é a combinação. Nós vamos ver um pouquinho mais hoje. Essas regras ali são para vocês terem uma noção de como funciona, tá? E como a gente está à distância e vocês fazem prova com consulta, né? Acaba podendo consultar. O que vocês devem ter percebido é que no fim a gente tem que saber bem os tempos verbais para poder entender as regras, né? Mas vamos ver aqui na prática, tá? Então, a gente tinha ali dessa frase, né? Se eu tivesse dinheiro, comprarei este sapato. Essa frase não está bem elaborada, ela está estranha. Qual é? Aí vamos direto para B. O que indica a forma verbal usada na oração se eu tivesse dinheiro? Assim, o que, que ela expressa? Se eu tivesse dinheiro, lembra o que, que os verbos expressam? Isso expressa o quê? Certeza, dúvida, possibilidade. O que, que isso expressa? Se eu tivesse dinheiro? Isso, que ela não tem. Então, se eu tivesse dinheiro, está expressando uma possibilidade, né? Uma hipótese, uma alternativa. E aí, comprarei este sapato, está expressando o quê? Uma certeza, exatamente. Então, esse é o problema de correlação nessa frase, porque eu coloquei uma dúvida e uma certeza juntos. Então, não deu certo. Então, vamos lá. Nós já respondemos a B e a C, tá? Como que a gente reescreveria para dizer que ela não tem realmente o dinheiro para comprar o sapato? Então, se eu começasse da mesma forma, se eu tivesse dinheiro, como eu deveria completar essa frase? Como deveria ser o verbo depois? 19, língua portuguesa. Compraria, perfeito. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria, tá? Então, vocês podem perceber que nós falamos assim, né? Então, a gente só tem que cuidar em algumas situações em que a gente comete erros. Mas se eu tivesse dinheiro, compraria, beleza. Agora, se a personagem tem certeza de que ela vai ter dinheiro no futuro, então vamos usar outra forma do modo subjuntivo. Alguém consegue perceber que como é que eu posso falar? Quando eu, como é que eu completo essa frase? Comprarei, sim, eu comprarei seria a continuação, né? Porque tá certo. Indica a certeza. Ah, ali, beleza, ali colocou. Quando eu tiver dinheiro, comprarei. Perfeito. Então, eu mudei a forma da frase com duas certezas. Eu tenho certeza de que eu vou ter esse dinheiro. Então, quando eu tiver o dinheiro, eu comprarei. Tá? Então, a correlação verbal é isso. A gente tem que cuidar das combinações que a gente faz, tá? E aí, a letra E fala que conclusão que a gente pode chegar sobre a correlação é justamente a combinação das ideias que os verbos expressam, tá? Combinar o que os verbos expressam. Vamos virar a página. Vamos ver se vocês acertam, então. Na 2, a gente tem que completar com o verbo corretamente. Então, era possível que meus filhos, hoje,
que combina aí? Pensando que o era está em que tempo? Que tempo verbal? Pensem lá na tabelinha, né? Claro que o verbo ser é anômalo, então é um pouquinho mais difícil. Mas se eu começar no presente do indicativo, eu sou. Pretérito perfeito, eu fui. Pretérito imperfeito, eu era, certo? Então, nós temos ali pretérito imperfeito do indicativo. Qual é o verbo que vai ficar bem ali naquela lacuna? Vou ler para vocês as possibilidades, vocês coloquem aí a resposta. Era possível que meus filhos venham hoje. Era possível que meus filhos veem hoje. Era possível que meus filhos vinham hoje. Era possível que meus filhos viessem hoje. Era possível que meus filhos viriam hoje. Qual vocês acham que encaixa melhor? Viessem, matou a charada aí a Giovana Sendas, porque o viessem é justamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eu combinei o pretérito imperfeito do indicativo com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eu usei a mesma ideia e deu certo. Na próxima, a gente tem que escolher os dois verbos, certo? Então, eu não tenho nenhum para me basear. Então, eu tenho que achar a combinação certa. Eu vou ler e vocês vão me dizer qual é a alternativa aí que soa melhor para vocês. Quando concluir o curso, certamente terei buscado trabalho. Quando tivesse concluído o curso, certamente terá buscado trabalho. Quando concluísse o curso, certamente terá buscado trabalho. Quando concluísse o curso, certamente buscaria trabalho. Quando concluir o curso, certamente buscaria trabalho. E agora? Qual soa melhor para vocês? A 1, quando concluir o curso, certamente teria buscado trabalho? Concluir, buscaria, a Lia matou aí. A que soa melhor, a que enquadra melhor aqui, é a quando concluísse o curso, certamente buscaria trabalho. Então, porque eu juntei o concluísse, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, e eu buscaria o futuro do pretérito do indicativo. Então, outra combinação perfeita de duas possibilidades. Vamos lá, na 3. Tem alguma coisa errada nesse texto? Vamos ver se vocês identificam. Casa no Jardim Bizarro é investigada. Moradores suspeitam que líquido que jorra do chão fosse sangue humano. Polícia científica confirmou a suspeita. Pior que isso é uma notícia de verdade. Mas, enfim, que verbo aí soa estranho para vocês? Perfeito, matar a charada, fosse. O verbo ser é a pegadinha. E agora? Seria? Será? Pensem bem aqui, ó. Nós estamos no presente, né? É investigada. Suspeitam, presente. Que líquido que jorra no chão, só que eu teria que usar o modo subjuntivo, porque eu tenho ali um que, ele, e aí vocês estão usando o indicativo, pensa. Porque esse que líquido que jorra no chão, então, que ele seja, matou a Elia, seja. Então, a letra A é não, né? Não está correta, e a B é seja, tá? Então, que líquido que jorra no chão seja sangue humano. Então, eles desconfiam que seja, tá? Daí a combinação ficou certa. Vamos ver na 4 qual está correta. Não, errada. É para achar errada, tá? Letra A. Porque dormiu demais, chegou atrasado. B. Se tivesse dormido demais, chegaria atrasado. Letra C. Se dormir demais, chegaria atrasado. Letra D. Embora durma pouco, chegará atrasado. E E. Embora tenha dormido pouco, chegou atrasado. Qual que está errada? C. Muito bem. Como é que eu posso arrumá-la?
Digamos que eu queira arrumar a segunda parte. Então, eu vou começar. Se dormir demais... Calma ali, essa se eu quisesse arrumar o começo, né? Chegará atrasado, isso aí. Se dormir demais, chegará com acento, né? Atrasado. Agora, eu posso arrumar como a Lia sugeriu, arrumar o começo. Se dormisse demais, chegaria atrasado. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Certo? 5. Se eu ganhasse na loteria, como é que eu devo completar aí o ajudar? Ajudaria. Já está ficando fácil, né? Porque, de novo, nós temos um pretérito imperfeito e um futuro do pretérito do indicativo. A combinação, ambos expressam, aí a letra B pergunta por que que esses combinam, né? Por que que é esse que eu tenho que usar? Porque os dois expressam possibilidades. Então, juntos, eles formam um conjunto aí da mesma ideia. 6, vamos lá. Agora nós vamos marcar a correta e aí já vamos corrigir as incorretas, tá? Então, letra A. Se os advogados demonstrarem um mínimo de conhecimento, poderiam defender bem seus clientes. Certo ou errado? Errado, isso. Como é que eu posso arrumar? Então, um jeito seria mudar o começo, né? Se os advogados demonstrassem um mínimo de conhecimento, poderiam defender bem seus clientes. Mas eu tenho a possibilidade de arrumar o segundo verbo também. Se eu quiser deixar o começo assim, se os advogados demonstrarem um mínimo de conhecimento, como é que eu completo? Não, não é podem. Se eles demonstrarem, eu estou apontando para uma possibilidade futura. Então, eu não posso usar o presente. Poderão, eu tenho que usar o futuro, certo? Se demonstrarem no futuro, poderão, tá? A B. Embora tivessem cursado uma faculdade, não se desenvolveram intelectualmente. Certo ou errado? Silêncio, dúvidas? Mais alguém? Essa está certa. É triste, mas está certa. Embora tivessem cursado, não se desenvolveram. Essa combinação está certa. Aff. C, vamos lá. É possível que os novos cursos passam a ter fiscalização mais severa. Eu volto nela depois, Bia. Passem. Essa soou bem feio, né? Passem. É, só trocar o passam por passem. Pior que esse é um dos erros que acontece às vezes. Então, a gente tem que prestar atenção. A D. Se não fosse tanto desconhecimento, o desempenho poderá ser melhor. A gente já sabe que está errado, porque a certa é a letra B. Todas as outras estão erradas. Poderia, se não fosse pretérito imperfeito do subjuntivo, poderia. Muito bem. Seria desejável que os enguiços entre diplomas e carreiras se resolvem brevemente. Dói até de ler. Como é que a gente arruma aí? Resolvessem, perfeito. Vamos lá, vamos voltar para B, que gerou dúvidas, né? Embora tivessem cursado uma faculdade, não se desenvolveram. Então, as duas se referem a algo no passado e as duas se referem a certezas. Eles cursaram, embora tivessem cursado, cursaram e não se desenvolveram. Por isso, a ideia expressa é a mesma ali. Por isso que ali está certo. Ok? Melhorou?
Na 7, nós não precisamos ler o texto, eu vou ler cada frase e vocês vão dizer se os verbos estão corretos. Nós vamos identificar qual delas tem um verbo que não está correto nessa correlação, tá? Então, vamos lá. Em momento algum da história da humanidade, o provérbio tempo é dinheiro ganhou tanta expressão. Pessoas sobrecarregadas de trabalho e responsabilidades sempre se queixavam de que seus dias eram curtos e agiam como se eles fossem inesgotáveis. Tudo certo? Vou ler a próxima, tá? Depois vocês me digam qual que tem um erro. O ritmo de compromissos era incessante. Os avanços tecnológicos determinavam mudanças radicais na carreira profissional. Ok, letra C. A violência rondava a casa, a esquina, o carro, enquanto o trânsito infernizava e atrasava a agenda. Medo, tensão e vigília. Os inimigos estavam por toda parte. Vinham em sua direção e as ameaças ao sucesso e ao bolso foram inúmeras. D. Se você fechasse os olhos, logo alguém lhe passaria a perna. Então vamos lá. Qual tem um erro? Qual dessas tem um erro? Ninguém achou esse silêncio todo? Vamos lá, gente. Vamos ver quem acha primeiro. Qual dessas tem um erro? Nada soa errado para vocês? Pensem o seguinte, geralmente, quando a gente não percebe quase o erro, é porque ele está num verbo anômalo, num verbo irregular, que muda mais. Vejam se vocês localizam aí. Ninguém ainda? Ninguém se arrisca? Vou dar a dica então para vocês. A letra B, qual verbo estaria errado? Era. Não é esse, Camila, sabe por quê? Aí nós temos, ó, lembra que o eu era é o pretérito imperfeito do verbo ser. O determinavam também é o pretérito imperfeito de determinar. Como eu combinei dois tempos aí iguais, tá certo. Vocês estão na pista, falta achar ainda. Vamos lá. Não, ninguém mais arrisca? Ó, a letra A, qual verbo, Lia? Não sabe? Na letra A, vamos lá. Queixavam, eram e agiam. As três formas estão também no pretérito imperfeito. Então, tá tudo combinando, não tem erro aí. Então, já eliminamos a A e a B. Vocês têm a C e a D. Qual vocês acham que está errada? A D? A D é aquela combinação do pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Está correto. Então, só pode ser a C. O foram, ali achou, o foram. Porque nós temos ali os outros verbos no pretérito imperfeito do indicativo, ó. Infernizava, rondava, estavam, vinham. E o foram? O foram não é o pretérito imperfeito. Lembra? O pretérito imperfeito é o era. O foram é o pretérito perfeito. Então, ele saiu da regra. Então, o correto é eram, exatamente. Então, podem corrigir ali. As ameaças ao sucesso e ao bolso eram
inúmeras. Ok? Então, quando é o verbo ser, a gente acaba se confundindo, porque o verbo ser, ele é um verbo anômalo, ele sofre muitas alterações, então a pegadinha é maior, tá? A 9 é bem mais fácil de identificar. Comerciantes permitem que menores de idade adquirem a droga. Qual é o problema? Percebem o erro aqui? Adquirem. Qual a forma que deveria ser? Como deveria ser? Subjuntivo, né? Que eles adquiram. Isso mesmo. Então, outros verbos a gente percebe mais facilmente, né? Quando está errado. Vamos folhear um pouquinho as páginas aqui, nós vamos praticar um pouquinho mais de correlação. Página 34, em hora de estudo, exercício 7. Deem um ok aí que vocês acharam. Página 34, exercício 7. Posso seguir? Tá, beleza. Então, vamos completar com a forma correta. Caso ele venha, nós, verbo ir. Como é que a gente completa aí? Iremos, perfeito. Letra B. Torço para que Maria, verbo alcançar. Alcance, perfeito. Nós teríamos ganhado a rifa se tiver escolhido. Como é que fica? Tivéssemos, né, Camila? Porque é nós, tá? Tivéssemos escolhido. Isso, perfeito. Ficarei feliz se... Como é que fica? Conseguir. Isso, permanece desse jeito. Letra E, João auxiliaria se você lhe... Do verbo pedir, pedisse, tá? Então, aqui, tranquilo, né? Se eu fizer um exercício assim, tá fácil. Na 8, como é que a gente completa aí as lacunas? Ficaremos tranquilos quando notícias deles. Como é que a gente pode completar? A D é conseguir mesmo, tá, Ana? A D é conseguir. A 8, como é que fica? Ficaremos tranquilos quando temos aí recebermos, recebemos ou recebíamos? Recebermos, quando recebermos, isso. Ah, você já pôs as duas, né, Camila? Ficaríamos tranquilos quando... Aí a Camila já matou ali, recebêssemos, tá? Então, a alternativa correta, letra E. Muito bem. A 9, como é que a gente completa aí? Se ele se de contradizer, como nós vamos completar aí? As alternativas estão na B, tá? Porque a A vai perguntar que tempo é esse, aí a gente completa lá. Olhem a letra B, qual dessas alternativas completa aí a lacuna? Se ele se contradisser, isso mesmo. Se ele se contradisser. Que tempo é esse? É o futuro do subjuntivo, tá? Quando ele, né, contradisser. A 10 agora, virando a página, vocês vão marcar qual que está correta, tá? Então, vamos ver. Se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho. Se você não interferir, ele faria o trabalho sozinho. Se você não tivesse interferido, ele teria feito o trabalho sozinho. Se você não interferir, ele haveria de fazer o trabalho sozinho. Se você não tivesse interferido, ele fará o trabalho sozinho. Qual soa correta para vocês aí? C, muito bem, correto. Eu pedi para vocês estarem com o caderno de atividades, né? Então, vamos lá. Eu sei que está acabando a aula, mas só mais um pouquinho.
Exercício do caderno de atividades. Primeira página, página 4, exercício 1. Acharam aí? Me deem um ok? Ok. Qual dessas alternativas tem a correlação correta? Vocês já mataram? Se Pedro II viesse aqui com história, eu botaria ele na cadeia. Se Pedro II vem aqui com história, eu botava ele na cadeia. Se Pedro II viesse aqui com história, eu boto ele na cadeia. Já marcaram a A, muito bem, correta. A letra A é a correta. A 2. Vamos preencher aí corretamente. Se o proprietário da fazenda rever ou revir os seus conceitos, é provável que nós, e aí? Dialogamos, dialogaremos, dialogássemos, dialoguemos, dialogamos com seus advogados. Qual a alternativa? Rever ou revir? Ali apostou em rever. E a Giovana em revir, na letra D. A forma correta é revir, tá? A gente não fala assim, né? A gente fala errado muitas vezes. Mas a forma, o correto, a resposta correta é a D, como eu disse ali a Giovana Sendas. Letra D. Se o proprietário da fazenda revir os seus conceitos, é provável que nós dialoguemos com os seus advogados. Ok? Deixa eu ver se tem mais um aqui marcado. Página 6, exercício 8. Se todos acharem que não há mais nada a fazer, os problemas que enfrentamos jamais... Como completamos aí com o verbo ser? Página 6, exercício 8. Jamais serão, certinho. Exercício 2. Caso os jornais publicassem a matéria, João certamente um nome conhecido. Como é que fica? Com tornar-se. Se tornaria, perfeito. Queria que ele, um nome conhecido. Fazer, como é que fica? Fizesse, isso. E existe outra possibilidade ainda, além do fizesse, que é tivesse feito, tá? As duas possibilidades dão certo aqui. Mas vocês estão pegando. Parece um pouco complicado, mas não é, tá? Na página 10, os últimos exercícios ali. O 17. Então, tem uma frase, e aí a FUVEST pergunta, se a gente colocasse no passado, como ficariam esses verbos, tá? Então, no presente está assim. Se eu convencesse Madalena, taraná, se lhe explicasse que é necessário, não entende, o que vai acontecer será muito diferente do que esperamos. Como é que eu poderia mudar aqui e ficar coerente no passado? Letra A. Se eu tivesse convencido Madalena, se lhe explicasse que foi necessário, não entendeu. Não? Isso, a letra E é a correta, tá? Você logo percebeu, né? Beleza. A 18, qual que não está correta? Segundo os Correios, se a greve terminar amanhã, as entregas serão normalizadas em 13 dias. Para que o agricultor não se limitasse aos recursos oficiais, as fábricas também criaram suas próprias linhas de crédito. Um dos seus projetos de lei exigia que os professores e servidores das universidades fizessem exames antidoping. Na discussão do projeto, o deputado duvidou que o colega era o autor da emenda. A Câmara Municipal aprovou a lei que concede descontos a multas e juros que estão em atraso. Qual não está correta?
De novo, se está difícil de perceber, pensem num verbo anômalo aí. Em vez de que ele era, que ele fosse, tá? Então, a letra D é a incorreta. E agora nós vamos marcar todas que estiverem corretas no nosso último minuto de aula. Se tivessem registrado a infância da aviação, os fotógrafos a popularizaram. Certo ou errado? Se tivessem registrado, popularizaram. Errada. 2. Quando os fotógrafos tiverem registrado a infância da aviação, eles a tinham popularizado. Errada. Quando os fotógrafos registraram a infância da aviação, eles a popularizaram. Certa, a primeira certa. Quando registrarem a infância da aviação, os fotógrafos a popularizarão. Certa também. Se os fotógrafos tivessem registrado a infância da aviação, eles a teriam popularizado. Certa também. Então, as 3 últimas estão certas. Ok? Terminamos a nossa semana. Alguma dúvida podem digitar aí. Senão, vocês estão liberados. Bom final de semana para vocês, bom descanso.